Então, que tenhamos o coração tranquilo, que estejamos calmos, receptivos, otimistas, para que os nossos amigos que nos acompanham, nosso anjo da guarda, os mentores aqui deste lar também, que fraternalmente, nesse momento, estão olhando por nós, que eles possam nos enviar as boas vibrações, as energias salutares, que são responsáveis pelo nosso reequilíbrio. E como a Rosane falou, né, às vezes a gente está um pouco assim, longe, um pouco distraído, e a gente não percebe isso. Então, que a gente possa colocar o nosso pensamento na direção da esperança. Porque aí sim, fortalecidos por essas vibrações que estão sendo disponibilizadas neste momento aqui, nesta casa, nós possamos enfrentar e superar todos os nossos desafios. Ou seja, todas essas situações que ocorrem na vida de todos nós. Não tem ninguém que esteja nesse planeta que não tem barreiras a superar, desafios a superar. E assim, então, a gente vai, em superando esses desafios, em agregando evolução para nós vamos nos credenciando por merecimento, por um caminho natural, à vida plena. A vida em abundância que foi tão claramente vivida, anunciada e nesse momento acompanhada pelo Mestre Jesus. Possa acontecer com todos nós. Nós gostaríamos de iniciar a nossa conversa fazendo uma pergunta, um questionamento, para que a gente vá refletindo ao longo dessa horinha que nós vamos passar aqui juntos. O que nos trouxe aqui essa noite? O que motivou a gente reservar ali 1h30 do nosso tempo, aproximadamente, um pouco mais às vezes, para vir aqui nesta noite? Vamos pensando nisso. O que efetivamente nos trouxe aqui? Existe uma frase muito comum, muito popular, não apenas na doutrina espírita, mas no ambiente religioso de um modo geral, que se busca a Deus, ou a religião, que tem o objetivo de nos conectar com Deus, pelo amor ou pela dor. Acho que todos já escutamos essa frase, não? Todo mundo já escutou isso, ou até falou isso também. Ou é pelo amor ou é pela dor. Se nós fôssemos fazer uma enquete aqui, uma pesquisa, a gente ia ver que a maioria de nós procurou, ou pelo menos intensificou esse contato com a religião, com Deus. E aí eu faço um parênteses aqui. A doutrina espírita também é religião. A doutrina espírita ela tem 3 pontos, 3, vamos dizer assim, aspectos. O aspecto científico, o aspecto filosófico e o aspecto religioso. Científico porque nós vamos sempre buscar estudar o porquê das coisas. Tudo está inserido em leis naturais, dentro da natureza. E é o estímulo, talvez o maior estímulo que a doutrina nos faz é buscar, através do entendimento dessas leis naturais, compreender todo esse processo. Então é uma ciência, mas também é uma filosofia, é um processo. Existe toda uma estrutura filosófica, principalmente quando se propõe responder perguntas como da onde vamos, da onde viemos, aliás, para onde vamos, por que eu sofro, por que uns sofrem mais do que outros aparentemente, não é? Então também é uma filosofia. E tem a proposta da caridade como uma filosofia de vida. Quem vive a caridade como filosofia de vida é feliz. Essa é uma afirmação que nós podemos, sem medo de errar, dizer. Mas também é religião. Por que é religião? Porque ela é toda alicerçada na proposta cristã. Falar de espiritismo e de cristianismo é uma e a mesma coisa, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, voltando à reflexão, a maioria de nós busca, pelo menos inicialmente, ou se aproxima com mais frequência nessa proposta de uma religião pela dor. É alguma coisa que não está bem em nós. Alguma coisa que as atitudes cotidianas, convencionais, populares não estão dando muito efeito. Não estamos bem. E aí buscamos nos aproximar de Deus. Então, às vezes é um problema de saúde, que mesmo que a gente esteja assim estejamos sendo acompanhados por profissionais competentes,
tomando medicações de última geração, mas o nosso corpo não está respondendo como deveria. Aí nós procuramos adentrar a doutrina espírita, por exemplo, que é o nosso caso, e aqui nós somos fortalecidos, não como medicina alternativa, isso não é por aí, mas sim complementar. Porque tudo que vem na direção de melhorar o ser humano, como a medicina convencional, vem de Deus. E a medicina espiritual, podemos assim dizer, os fluidos, a água fluidificada, as bioenergias que são trazidas nesse momento em que estamos aqui, elas complementam a nossa terapia. As academias já chegaram a essa conclusão que as pessoas, os pacientes que possuem uma religião, independente de qual, que possuem uma espiritualidade, tratam melhor o seu processo de cura. Internam menos, quando internam, saem mais rápido, quando precisam tomar medicamentos, tomam por menos tempo, enfim. O trânsito da doença é muito mais rápido e a cura é muito mais comum. Então existe esse processo. Então a gente procura a religião. O problema é quando é com o nosso ente querido, né? Quando não é conosco. Quando é conosco, a gente dá um jeito. A gente se enche de coragem, vai lá e resolve. Mas quando a doença é com o ente querido, a gente fica mais vulnerável, podemos assim dizer. E aí nós buscamos a casa espírita e aqui nós escutamos que a prece é uma ferramenta potente quando nós queremos auxiliar alguém. Toda prece é ouvida por Deus. E principalmente quando colocamos compaixão nesta prece. Aí nós oramos pelo nosso ente querido com vontade, com desprendimento, com compaixão, com vontade, aquela vontade meditativa. O nosso ente querido também é auxiliado por isso. Mas às vezes o nosso problema que nos traz à casa espírita é um problema de relacionamento, por exemplo. Alguém que está na nossa vida que está dando trabalho. Às vezes é alguém na nossa profissão, ali no nosso trabalho, nosso meio profissional, que parece que hoje em dia o que se ensina ou que se deixa claro é que existe uma competição muito grande entre colegas de trabalho, quando deveria ser a parceria, não é? A cooperação. A gente iria muito mais longe se não tivesse tanta competição, mas o mercado propõe essa competição. E aí, às vezes, aquela pessoa pega no nosso pé, está querendo sempre puxar o nosso tapete, aquela crítica sistemática. Às vezes, a pessoa que temos relacionamento difícil está dentro de casa. Às vezes, é um filho que, de repente, fica rebelde, começa a dar trabalho. Às vezes, é o nosso cônjuge, que, de repente, muda, começa a tomar atitudes diferentes, estranhas. E aí a gente vem aqui na casa espírita e escuta que não existem relações ao acaso. Que as pessoas que normalmente estão conosco na nossa vida são aquelas com quem temos algum compromisso. Ou um compromisso de auxiliar nesta encarnação, ou um compromisso até de devolver alguma coisa que no passado não ficou muito bem resolvida. E aí nós recebemos aqui na casa espírita, na religião de um modo geral, que devemos, independente da forma ou do parentesco ou da condição que nos relacionamos, usar de fraternidade. A fraternidade sempre vai ser a primeira opção, mesmo com aquelas pessoas difíceis. É lógico, falando de cônjuges, às vezes a separação é necessária. Quando você começa a correr riscos de gerar uma dificuldade que vai, por consequência, gerar compromissos futuros, então é melhor separar. Mas essa seria a última opção. Às vezes o que nos traz à casa espírita é um problema de ordem material. Então, um revés financeiro, uma perda de um emprego, ou um subemprego que não está sendo o suficiente para que nós tenhamos condições de dar conta dos nossos compromissos. Aí nós buscamos a casa espírita para que possamos ter talvez um alento, uma porta para se abrir, um caminho a se seguir. E aqui nós escutamos que o trabalho é uma das leis naturais da vida, que todo trabalho merece o seu salário. Nós nos deparamos com o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala dos trabalhadores da última hora. Às vezes é necessário perseverar, porque
o trabalhador da 11ª hora não ficou ali sem fazer nada, ele ficou ali atento, aguardando. E o senhor da vinha chamou no último momento e ele recebeu o salário. Às vezes o problema que temos, o problema que nos traz a casa espírita, é um problema de ordem emocional, aliás, muito comum nos dias atuais. É às vezes uma depressão, a ansiedade como sendo uma característica até de proporções pandêmicas na sociedade atual. E aí nós nos lembramos de Kardec, dos espíritos superiores, que na Obras Póstumas, que foi um compilado de textos, de artigos de Allan Kardec, que foi depois construído este livro após a sua desencarnação, e lá Kardec e os espíritos superiores nos falam que uma marca inconfundível da transição planetária seria a loucura e o suicídio. Lembrando que na época de Kardec não existiam aquelas classificações das doenças, né, como nós temos hoje, o CIDS, que determina cada situação uma doença específica. Então se meio que colocava na mesma situação a loucura, como todas as dificuldades psíquicas. E o suicídio, gente, que aumentou nas últimas décadas dramaticamente. Lembramos aqui sempre, e escutamos na casa espírita, que suicídio nunca é uma opção. Nunca é uma opção. Por mais que as coisas estejam difíceis e que a gente às vezes queira abandonar, cometer suicídio significa não só não resolver o problema, porque não resolve o problema, como criamos outro exponencialmente maior que irá ficar conosco por 2, 3, 4 encarnações. Então nós que somos espíritas devemos repudiar esse pensamento se chega até nós em algum momento. E isso nós escutamos aqui na casa espírita. Às vezes o que nos traz ao centro, a casa espírita, é a desencarnação. Aliás, muito bem apontada na semana passada pelo Luiz Adriano, não é? Quando fez a palestra, quem tem medo da morte? Alguma coisa assim, né? O medo da morte, uma coisa assim. A desencarnação. E aí nós chegamos à casa espírita. Desencarnação, aliás, que todos nós passamos. E todos nós vamos diretamente passar, porque todos vamos desencarnar também. Mas nós passamos com entes queridos. E aí vem essa doutrina maravilhosa e nos diz que a morte não existe. Que ninguém morre. Que os nossos entes queridos estão vivos. E estão com os mesmos sentimentos. E que nos aguardam. Que nos esperam. E que nós podemos entrar em contato com eles. Desde que estejamos também com o nosso coração em esperança, sem desespero, através da emancipação da alma, do desprendimento pelo sono do corpo, que, diga-se passagem, é o que nós estamos estudando atualmente no nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos, nós podemos ir ao encontro dos nossos entes queridos ou ser visitados por eles. Então, o que nós estamos procurando? O que trouxe você hoje aqui na casa espírita? Pense. Será que estamos à procura de um milagre, por exemplo? Será que milagres existem? A definição de milagre é algo sobrenatural, ou seja, algo que foge às leis naturais. Algo que tem a ver com Deus, na definição do dicionário que eu estou falando, tá, gente? Relacionado à religião, atitude divina, mas que foge às leis naturais. E aí nós aprendemos aqui na casa espírita que não existe derrogação de leis naturais. Ou seja, tudo que acontece está inserido em processos da natureza. E aí, se nós formos avaliar o milagre, essa definição que foi muito explorada e até hoje por algumas religiões, foi muito explorada pela religião passada, pela cultura religiosa do passado, e ainda por muitas religiões no dia de hoje, vem diminuindo ao longo do tempo. Tudo isso, por quê? Porque a ciência avança. E à medida que a ciência avança, os recursos, os instrumentos, os dispositivos, a tecnologia fica mais evidente, mostrando o que acontece de fato. E que o que acontece não foi uma derrogação de uma lei natural, mas sim um fato. Vamos dar um exemplo para ficar isso bem claro. No século XVII, uma senhora desencarnou. Foi sepultada. Passaram 5 anos aproximadamente, teve a necessidade de remover os seus restos mortais.
ali de onde ela foi sepultada, né? E quando aquelas pessoas que foram fazer isso se depararam com aqueles restos mortais, perceberam que ela estava intacta. Seu corpo não ocorreu a decomposição, que seria natural, um processo natural. E como era uma pessoa que era conhecida por ser alguém muito bacana, sabe, uma pessoa boazinha, uma senhora caridosa, de influência na sociedade pelo bem, foi colocada numa redoma de vidro e começou a ser cultuada como um santo, como uma santa. Isso no século XVII. Passaram-se os séculos, passou o tempo. No século XX, meados para frente do século XX, uma equipe de cientistas pediu permissão para fazer uma análise, um estudo. Por que aquele corpo não se decompunha? Se era uma santa? Por quê? Deve ter algum motivo. E foi autorizado e começaram a fazer ali as radiografias, tomografias, enfim. Fizeram também uma análise do tecido, do tecido orgânico daquele corpo, e chegaram à conclusão que o motivo pelo qual ela não se decompôs, é porque existia uma grande quantidade de metais pesados nos seus tecidos. Metais pesados. E isso funcionou como uma espécie de esterilizante para que não ocorresse o processo de decomposição. Ele falou, mas como é que tinha tanto metal pesado nesse corpo? Aí eles voltaram o estudo na época em que ela desencarnou. E a conclusão foi a seguinte, que existia algumas terapias medicamentosas, né? Na verdade eram preparados para algumas doenças, e para doenças pulmonares, por exemplo, para doenças respiratórias, eram preparados que continham metais pesados, chumbo, alguma coisa assim na sua composição. Eles não conheciam. E aí provavelmente essa senhora, na intenção de se curar do seu problema respiratório, ingeriu altas quantidades por um tempo longo desse preparado, que foi inclusive o que lhe causou a morte, intoxicação por metais pesados. Talvez não melhorou da sua condição respiratória, mas desencarnou. Então, quer dizer, existe uma explicação, existe uma justificativa dentro das leis naturais. Mas aí vocês podem estar pensando, mas e as curas de Jesus? E aqueles fenômenos que Jesus fazia, fantásticos, maravilhosos, não eram milagres? Vamos pensar um pouquinho. Primeiro a gente tem que entender quem é Jesus, não é, gente? Jesus, há 4,5 bilhões de anos atrás, eu tenho muita dificuldade de projetar o tempo lá para trás. Não é 4 mil anos ou 4 milhões de anos, é 4 bilhões de anos atrás. Ele recebeu de Deus a tarefa de construir esse nosso planeta. De construir esse nosso planeta, de torná-lo habitável e de conduzir os seus habitantes, que somos nós, a um processo evolutivo. Então, imaginem que Jesus é um ser muito, mas muito, 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 muito superior. Jesus, além de ser um espírito puro, é um espírito crístico. O espírito crístico pressupõe, é mais do que um espírito puro, que já é alguém que sabe tudo, perfeito. Então Cristo domina tudo que é, tudo que existe, ele domina em relação à matéria. Domina a sua visão no mundo espiritual, a manipulação dos fluidos. Então Jesus olhava para alguém, era como se fosse uma ressonância magnética de última geração. Ele via tudo. É como se fosse um microscópio eletrônico. Conseguia penetrar na intimidade, sem falar de todo esse conceito do mundo espiritual. E o mais importante de tudo, a sua autoridade moral. Então nós estamos falando de um ser especial mesmo. Então quando ele se relacionava conosco, vamos tomar alguns exemplos das suas curas. A cura de Bartimeu, por exemplo, o cego Bartimeu. Conta nos evangelhos que Bartimeu era um cego. Ela não fala se era cego de nascença ou não, mas enfim, era um cego. E quando ele soube que Jesus ia passar, ele vivia naquela região de Jericó, ele soube que Jesus ia passar por lá, com sua comitiva. E aí ele então se postou ao lado da estrada, do caminho, e falou, daqui eu não saio enquanto Jesus não passar. Ficou ali dias. E ele começou a perceber que o movimento aumentava, começou a escutar porque ele era cego, mas quando
tem às vezes alguma limitação sensorial, você desenvolve mais a outra, né? Então ele desenvolvia muito a sua audição. E ele começou a perceber que estava chegando a comitiva de Jesus. E quando isso aconteceu, ele começou a gritar: Jesus de Nazaré, filho de Davi, apieda-te de mim, tem misericórdia de mim. Jesus de Nazaré, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Começou a gritar. Aí as pessoas que estavam do lado dele falaram: ei, fica quieto, você acha que Jesus vai dar atenção para você, Bartimeu, o cego Bartimeu, fica aqui sempre pedindo? Fica quieto. Aí que ele gritava mais alto ainda. E essa é uma característica, a gente já começa a perceber as características. O que acontece para ocorrer a cura? A perseverança. Ele não se intimidou com as críticas, ele continuou gritando. E aí Jesus foi chegando perto, né, passando a comitiva de Jesus, aquelas centenas ou milhares de pessoas. E aí Jesus para e fala: me tragam aqui Bartimeu. Sabe, Jesus sabe o nome de todos nós. Me tragam aqui Bartimeu. E aí as mesmas pessoas que criticaram Bartimeu há pouco foram lá bajulá-lo. Bartimeu, venha, o mestre Jesus está te chamando. Imediatamente Bartimeu se levanta de onde ele está, pega sua capa e joga longe. A capa era uma característica das pessoas que pediam, porque as pessoas que não podiam trabalhar recebiam ou achavam, se colocavam numa capa que lhe permitia, como se fosse uma credencial. Essa pessoa não pode trabalhar, não pode prover, então ela pode pedir. Ele então levanta e joga sua capa longe. Aí a gente vê mais uma característica da cura: a fé. Ele sabia que ia ser curado, que depois disso ele poderia trabalhar. Joga a capa longe, é levado à frente de Jesus e Jesus ainda pergunta: o que queres que eu faça? Parece uma pergunta óbvia, mas é necessário a gente fazer essa conexão. Então, como a Rosane falou, né, a gente às vezes fecha os olhos, a gente está entrando na prece, daqui a pouco nós vamos tomar o passe. Será que nós temos aquela confiança de que nós vamos receber os bons fluidos, as boas energias? Parece uma coisa óbvia. Se estamos aqui é porque a gente tem, mas nem sempre é. Então é necessário darmos também essa conexão, estabelecemos essa conexão. Então Bartimeu fala: que me cure, ou melhor, que eu veja. E aí Jesus opera, entre aspas, o milagre, e ele passa a enxergar. E logo que ele passa a enxergar, ele muda a vida dele e começa a seguir Jesus. Eu falava com um amigo há pouco, está passando por um tratamento de saúde, está melhorando muito. E ele me falou assim: eu tenho que fazer uma contrapartida. É a gratidão. É o sentimento de que você realmente está sendo assistido e de que você vai ter que mudar a sua vida após essa cura. Nem todos que Jesus curaram tiveram essa postura. Alguns voltaram a adoecer. Por quê? Porque não mudaram de vida. Essa é a cura de Bartimeu. Uma outra situação de Jesus havia estado na Decápolis, que é aquela região que ficava do outro lado do mar da Galileia, ou do Tiberíades, que era a mesma coisa. Normalmente, ali a Palestina, né, a região onde é Israel hoje, ali é onde Jesus ficava. E ele cruzou o rio, andou alguns quilômetros, o mar da Galileia, né, o Tiberíades, que é um afluente do Rio Jordão, e foi até a Decápolis, uma região que são 10 vilarejos ali de origem ou de influência helênica, grega. Lá ele não teve muito sucesso, as pessoas não estavam ainda preparadas para ouvir a sua mensagem. E na volta, quando ele voltava, apesar de que ele deixou sementes, né? O próprio, aquele senhor que estava sob a influência daquela horda de espíritos chamado Legião, que eram muitos, depois de curado, ele começou a pregar a boa nova lá na região da Decápolis. Mas ele voltava, e voltando para outra margem do rio, a multidão começou a acompanhá-lo. E logo que ele chegou, um homem se jogou aos seus pés. Era Jairo. Jairo era o principal da sinagoga, ou seja, um judeu que todos conheciam, de muito respeito. Mas naquele momento, ele tomou uma postura. Mais uma característica da cura, a humildade. Se jogou aos pés de Jesus, não estava nem aí. Se alguém ia reparar, se alguém ia falar: pô, mas você é um judeu
tem tanto poder, está aqui aos pés desse homem que a gente nem conhece direito? Mas ele fez isso. E aí falou: mestre, a minha filha está morrendo. O senhor pode curá-la? Sim, eu posso. Aonde ela está? E começaram a caminhar na direção da casa de Jairo. Nesse momento, inclusive, é aquele momento que uma mulher, estavam centenas de pessoas ao lado de Jesus, toca nas vestes de Jesus. Uma mulher que tinha um fluxo sanguíneo há 12 anos. Talvez na última esperança, ela foi lá, tocou as vestes de Jesus e imediatamente Jesus falou: peraí que alguém tocou em mim, porque eu senti que de mim saiu alguma coisa, uma energia, uma virtude. E aí os discípulos que estavam junto dele ali, né? Ele perguntou: quem foi que tocou em mim? Os discípulos: mas tem centenas de pessoas que tocam no Senhor a todo momento, se é cotovelo, como é que a gente vai saber? E aí essa senhora, sentindo que estava curada, no momento, imediatamente, instantaneamente, se apresenta. Fui eu, Senhor. Também com humildade, porque a mulher já era deixada de lado naquela época, né? Ainda bem que naquela época já passou. E além disso, ela também, quando ela estava no seu ciclo menstrual, não era permitido nela encostar nas pessoas. E ela teve a coragem de se colocar na frente do mestre, na frente de toda aquela multidão e falar: fui eu, Senhor. E aí, imediatamente, o mestre fala: a tua fé te curou. E ela passou a seguir Jesus. Mas nesse momento, eles estavam quase chegando na casa de Jairo, que tinha muitas pessoas que eram seus trabalhadores, seus funcionários, enfim. Eles chegaram até Jesus e Jairo e falaram: olha, infelizmente, Jairo, a sua filha morreu. Aí Jesus falou para ele: não, olha, tenha fé, tenha fé. E continuaram andando. Chegando na casa, as pessoas falaram: não, mas ela morreu. Não adianta o mestre vir aqui. Ela morreu. E aí Jesus falou: não, a menina não morreu. Ela dorme. E começaram a caçoar de Jesus, a caçoar da situação. Jesus então pede que todos saiam e entra no quarto, apenas com os discípulos que estavam com ele ali, que era João, Tiago e Pedro, e com a família, com os pais da menina. Chegando lá, a menina tinha 12 anos. Estava morta. Aparência de morta, pálida, gélida. E naquela época não existiam os recursos que nós temos hoje, não é? Para aferir se tem atividade cerebral, se tem atividade cardíaca, enfim. Estava morta, aos olhos do povo. Ele então pega na sua mão e fala aquela frase que nós conhecemos: Talita cumi, que significa: menina, acorda, levanta, desperta. Ela abre os olhos, completamente saudável. E Jesus ainda fala: olha, agora vai se alimentar. Porque ela passou muitos dias naquela situação. O que a gente apreende disso? O que a gente percebe ali? O que aconteceu ali? Primeiro, ela não estava morta de fato. Ela estava com um processo, na época não se conhecia, catalepsia, letargia, coma. Porque se ela estivesse morta, efetivamente, desencarnado, Jesus não podia trazê-la à vida novamente. Não podia ressuscitá-la, vamos dizer assim. Porque seria uma derrogação de uma lei natural. Mas Jesus, com a sua autoridade moral, com o seu potencial fluídico, vibratório, enxergando a situação, exerceu esse fenômeno e ela se curou. E ainda mais uma passagem de Jesus. Jesus estava lá com seus discípulos e chegou um pai, muito aflito, e fala assim: mestre, tem piedade do meu filho? Era um jovem que está muito ferido, muito machucado, porque ora ele se joga no fogo, ora ele se joga na água, nós temos que acudi-lo. Tem um espírito ruim que o obsedia. Seus discípulos, inclusive, já tentaram tirar esse espírito ruim dele e não conseguiram. Aí que Jesus fala aquela frase, né? Alguns evangelhos falam raça. Eu prefiro uma tradução que fala geração, né? Fica melhor, né? Na boca de Jesus, não é, gente? Porque a tradução, às vezes, ela mata, ela quebra a gente. Mas o que importa é que Jesus falou: olha, quis dizer, até quando eu vou estar com vocês? Vocês são muito incrédulos.
E aí chegou para o pai do menino e falou, me leve até ele. E chegou lá, o espírito fazendo toda aquela algazarra, e Jesus fala, olha, espírito ruim, sai dele. O menino deu uma tremedeira, como se fosse ali uma espécie de uma pequena convulsão, e abre os olhos lúcido. Volta-lhe a cor, e o espírito nunca mais o importunou. Passado depois um tempo, os discípulos chegam para Jesus, meio que, pô, como é que o senhor conseguiu? E a gente não. Aí Jesus fala, olha, que é porque para esta casta de espíritos é necessário jejum e oração. E aí a cultura religiosa pega essa informação, essa fala de Jesus e acha que o jejum é do estômago. Não tem nada a ver com isso, gente. O jejum que Jesus propõe é o jejum de pensamentos. Ou seja, não vamos ter pensamentos ruins, vamos ter equilíbrio, vamos ter disciplina dos nossos pensamentos. Não podemos pensar se alguém tem mágoa, se tem rancor, se você tem raiva, se você é indiferente. Você tem que ter jejum desses pensamentos, não pode ter. E também foco. O jejum nesse sentido é foco, porque os nossos pensamentos, eles caminham de um lado para o outro, não é? Não é assim, ou é só comigo isso? Parece que tem ali, né? Tem um dito popular que diz que tem 2 macaquinhos que ficam pulando de galho em galho na nossa cabeça, né? Se a gente soubesse que quando a gente consegue focar em alguma coisa, nós vamos muito mais longe. Então foi isso que Jesus quis dizer. Só para descontrair um pouquinho, esses dias atrás, nas férias ali, né, no recesso aqui da nossa casa, nós estávamos viajando, e nós temos um hábito, quando viajamos, de fazer uma prece, uma oração. Aliás, esse hábito eu convido vocês a fazer, porque a gente não se dá conta de quantos riscos nós corremos quando estamos no trânsito. A gente acha que só porque eu sou um bom motorista, me garanto. Mas não é só isso, gente. Primeiro que a gente se distrai. Segundo que tem muitos fatores que não dependem de nós, como por exemplo, o carro quebrar na hora, um pneu furar, um animal passar na nossa frente, um outro veículo de alguém que não está respeitando as regras. Então são muitos fatores. Então quando você faz uma prece, por exemplo, você vai viajar, faz uma prece. Se a viagem é longa, faz uma no meio. E sempre uma no final para agradecer. Você se conecta, você fica mais conectado com o plano espiritual que está ali coordenando também as estradas. Existem muitos espíritos que fazem essa parte de coordenar a segurança das estradas. Mas enfim, nós estávamos então... Eu comecei a prece, só que eu estava dirigindo, né? Então estava de olhos abertos, e pedi para o meu ente querido do lado continuar a prece. E ela continuou, já falei ela, né? Então é uma mulher. Continuou a prece. Uma prece maravilhosa, com muito sentimento. E finalizou a parte finalzinha da prece com uma Ave Maria. Oração a Nossa Senhora, maravilhosa. Então ela começou, Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Ai, ai, ai. Bendito é o fruto do vosso ventre. Bom, encerrou a prece, assim seja. Aí eu perguntei, mas por que esse ai, ai, ai? Depois da... Não, é porque eu vi que estava passando um carro que eu achei que ela ia ultrapassar e eu falei, ai, ai, ai. Ou seja, a prece foi maravilhosa, mas se fosse meditativa, focada, iria ainda mais longe. Então o que trouxe vocês aqui hoje? O que fez vocês deixarem o Jornal Nacional que está começando agora? Olha quanta coisa estamos perdendo. Hein? Deixar talvez a companhia de um ente querido, ou deixar de visitar alguém. O que motivou vocês virem aqui? Poderíamos estar praticando um esporte, fazendo uma caminhada, que diga-se de passagem é muito bom também, mas nós escolhemos estar aqui. Será que nós estamos à procura de uma poção mágica? De uma atividade milagrosa que vai fazer com que todos os nossos problemas se resolvam de um momento para o outro? Se alguém está com essa expectativa, eu lamento decepcioná-los, mas não vão conseguir. Porque isso não existe, gente. O que existe é lei de causa e efeito, de ação e reação. Nós estamos aqui nesta casa. Nós demos a atitude de vir aqui. Nós pedimos auxílio. Nós vamos ser auxiliados. Mas ninguém pode viver a nossa vida.
O ambiente é favorável para isso. Nós estamos num ambiente que vai nos propiciar essa cura, esse alinhamento, esse arejamento dos pensamentos. Mas a gente tem que, ao sair daqui, manter com a nossa própria vontade essa atitude. Certa vez o Divaldo Pereira Franco, foi procurado por uma senhora, chegou para ele e falou assim: eu estou muito atormentado, eu não sei mais o que fazer. Eu devo estar com uma legião de espíritos me obsediando. Eles me atrapalham muito a minha vida. Será que o senhor pode tirá-los de mim? E o Divaldo, conversando, começou a falar assim: olha, vamos tomar algumas atitudes para ver se melhora. Então, senhora, frequente aqui a casa permite um ambiente favorável para mudança de padrão mental, de frequência. Então, frequente a casa, assista às exposições doutrinárias, mesmo que às vezes não está muito bem, mas o fato da gente estar aqui já vale a pena. De preferência, tome passes, ao menos uma vez por semana. Vá na sua casa e faça evangelho no lar. Se possível, frequente um grupo de estudos para entender o mecanismo da doutrina. Faça isso e vamos conversando. O Divaldo percebeu que umas 2, 3 semanas depois ela estava lá na casa, frequentava, tal. O seu semblante já era outro. Ele percebeu que realmente aquela obsessão, aquelas obsessões não estavam mais lhe importunando. E a vida segue, Divaldo também, esquece, tanta gente a procurá-lo. 6 meses se passaram. E ela pede novamente uma conversa com o Divaldo. Ah, seu Divaldo, voltou tudo, eles voltaram todos. Eu estou com as mesmas sensações, os mesmos problemas. O senhor pode tirar eles novamente de mim? E aí o Divaldo falou: olha, nós podemos tomar as mesmas atitudes. Mas por que a senhora não se afasta deles? Porque é um processo que a senhora que está traindo. Porque a senhora veio aqui, tudo bem, ninguém é obrigado a vir à casa espírita, e isso não é condição para que a gente se equilibre. Aqui é uma oportunidade, é um convite. Mas tem outros lugares edificantes também. Eu vim aqui, frequentei por um mês, mas eu achei que depois ficou tão bom que eu achei que não precisava mais. Fiz o evangelho também por um mês, achei que estava tudo ótimo, não precisava mais. Minha senhora, a senhora continua frequentando os mesmos ambientes, tendo os mesmos pensamentos. Então não são nem aqueles que estavam com a senhora, são outros, que agora, por afinidades, estão ao seu lado. Ela entendeu o recado, Então o que nos trouxe aqui hoje? Será que nós estamos dispostos a mudar a nossa vida? Porque tudo na vida, gente, isso é uma coisa que a doutrina espírita nos orienta de uma forma muito clara. São frequências vibratórias. Tudo na vida é a questão dos fluidos, das energias. Os opostos se repelem ou se neutralizam. E aí nós temos uma fala muito importante da nossa mentora, que sempre nos fala, mentora aqui desta casa, que fala para nós que o bem sempre prevalece. Falou segunda-feira agora para nós. Então, isso no campo dos fluidos também. Os bons fluidos sempre neutralizam os maus. Então, nós estamos cientes disso. O que nós estamos fazendo dos nossos pensamentos? Dos nossos sentimentos? Estamos dando comandos quando é um pensamento ruim para um pensamento bom? Estamos chegando ao final da nossa conversa, só para que a gente possa ter um exemplo de o que significa tudo isso. Sueli Caldas Schubert, ela desencarnou agora na pandemia, deve fazer uns 3 anos aproximadamente, 2, 3 anos, mas foi uma pessoa muito participativa no movimento espírita, muito próxima do Divaldo Franco, muitos livros. E ela conta que ela trabalhava como voluntária num centro espírita em Juiz de Fora, em Minas Gerais, e certa vez ela estava atendendo como atendente e chegou um senhor, um jovem senhor, e pediu uma conversa fraterna, um atendimento fraterno que ela se prontificou a fazer. Começou a conversar, aí ele falou: olha, dona Sueli, eu estou no fundo do poço, literalmente no fundo do poço. A minha saúde vai de mal a pior. Eu estou hipertenso, estou diabético, meus joelhos doem, estou com gastrite, quase uma úlcera. Não sei mais o que fazer. E estou tomando remédio. A minha família está
completamente, eu estou quase me separando da minha esposa, quase não falo com ela, nem sei onde estão os meus filhos, não tem mais diálogo, não me sinto bem em casa, e eu percebo que eu não faço bem a eles também. No trabalho, estou endividado. Eu e o meu sócio quase estamos rompendo. Então, assim, eu não tenho mais aonde apelar. Me falaram que aqui ajuda. A senhora tem alguma coisa para eu sair dessa situação? Porque eu não tenho mais nada para fazer. Aí a Sueli Calda Schubert, né, começou a conversar com ele. Falou, olha, vamos tomar algumas atitudes. Na mesma linha do Divaldo. O senhor frequente a casa. Tome passes, isso vai fazer bem para a sua saúde. Faça o evangelho no lar. O evangelho no lar, ele une a família. Ele neutraliza as vibrações deletérias que eventualmente trazemos pela nossa própria indisciplina mental para dentro da nossa casa. Se possível, se o senhor se sentir à vontade, frequente um grupo de estudo da casa. Beleza. Só que naquela época, a Sueli Calda Schubert teve que se ausentar do Juiz de Fora. Teve que ir embora. Acredito que uma filha dela, que mora fora, requisitou a presença dela e ela foi lá na casa da filha passar uma temporada lá. Passou 3 anos. E quando ela voltou para Juiz de Fora, imediatamente retornou ao centro. E quando ela estava lá, ela percebeu que esse senhor, uma aparência bem melhor, estava lá também como trabalhador na recepção. Ela então, ao finalizar os trabalhos, né, quando todo mundo foi embora, ela foi lá falar com ele. Chegou lá e falou, você lembra de mim? Porque eu lembro do senhor. Ah, sim, eu lembro da senhora. Ah, pois é, então, eu estou vendo. A sua vida melhorou? Ela perguntou para ele. Ele olhou bem sério para ela e falou, não, a minha vida não melhorou. Ela piorou. Porque antes no trabalho, eu não era ético. Eu passava a perna nas pessoas. Hoje eu sei que eu não posso fazer isso. O que não é meu eu tenho que devolver. Não estou mais endividado. Minha relação com o meu sócio está ótima. A minha saúde melhorou bastante também. Antes eu comia tudo que eu quisesse, a hora que eu quisesse. Bebia, comia em excesso. Fumava. Veja, nós não estamos fazendo aqui nenhum juízo, tá, gente? Por favor. Não levem para o lado pessoal. Hoje não. Hoje eu sei que eu tenho que cuidar do meu corpo. Então ficou tudo, normalizou, tá tudo bem. A relação com a minha família também. Antes, eu pulava a cerca. Eu não respeitava a minha esposa. Meus filhos eu não estava nem aí com eles. Hoje eu sei que eu tenho que respeitá-la. Inclusive ela está aqui, ela é trabalhadora também, está lá em cima. Meus filhos estão na evangelização. A relação com eles está ótima. Estou apresentando Jesus para eles. Então, se a senhora me pergunta se a minha vida piorou, não. Minha vida melhorou e muito. Então, gente, se a gente deseja que a nossa vida mude, nós também temos que mudar. A nossa vida nos conduziu até esse momento. Como nós somos seres em evolução, nós também temos que amadurecer. Continuar fazendo as mesmas coisas e querer que a vida mude é ilusão. A vida não vai mudar. Lógico, a doutrina espírita nos auxilia muito nessa mudança. Como falávamos, o ambiente, a reflexão, as vibrações. Mas ela aponta caminhos, ela aponta a direção. Ela não transforma a nossa vida se a gente não quiser. Então que possamos refletir sobre tudo isso e que ao sair daqui continuemos a nossa transformação. Temos para isso a bússola, a orientação, a figura do Mestre Jesus. Como falamos no início, um espírito crístico que está disposto a nos auxiliar nessa jornada. Nos aproveitemos disso. Eu agradeço a atenção de vocês e desejo que a paz de Jesus realmente fique no coração de todos. Muito obrigado.